Boa tarde, aqui é o Fabiano Bartolomeu, mais um episódio do Bartolomeu e eu. Estou aqui com o Fábio Tolentino, pós-graduado em Administração, Planejamento Estratégico. Fábio, você quer contar um pouco de você aí, se introduzir para o pessoal? Poxa, obrigado, Bartolomeu, pelo privilégio de estar aqui. Eu tenho acompanhado muito teus podcasts, inclusive venho agradecer pessoalmente pelo livro que eu recebi, né? Autografado. Obrigado. Eu gostei, eu te confesso que eu não li inteiro ainda, li alguns pedaços, até depois quero comentar alguns trechos que me marcaram, mas eu vou falar assim um pouquinho da minha trajetória. Eu sou curitibano, tenho 38 anos, sou filho de Rui e de Maria. E nessa minha trajetória acadêmica e profissional, eu acabei me formando em administração e pós-graduado em gestão, como você falou, e agora eu trabalho também com mentorias. Eu trouxe uma metodologia da administração que envolve também um pouco da minha história pessoal, para que eu ensino as pessoas a montarem planejamentos estratégicos voltados para a vida pessoal. Como se fosse um coach? Eu não digo que é um coaching porque eu não tenho a formação em coaching, mas foi até bom você perguntar, Bartolomeu, porque existe uma diferença entre coaching e mentor, né? O coaching geralmente é aquela pessoa que tem uma formação em que ela vai ajudar as pessoas fazendo perguntas. Sim. O mentor é aquela pessoa que já viveu muitas daquelas coisas que ensina e passa para as pessoas um ensinamento através de experiências próprias. Então, uma vivência. Através de vivências. Exato. Então, através da minha formação em administração e por outras coisas ali que eu passei na minha vida pessoal, como obesidade, depressão, envolvimento com excessos, eu levo para as pessoas uma metodologia de como construir um plano, inclusive para que seja um plano de apoio para pessoas que precisem de vamos dizer, uma pessoa que já passou por isso, para que elas tenham uma perspectiva para sair desse mundo de vícios, de dificuldades. É um caminho de buscar sabedoria, autoconhecimento. Autoconhecimento, exatamente. Sabedoria. Se a gente também? for resumir, autoconhecimento. Autoconhecimento é a base desse curso, Bartolomeu. Autoconhecimento é a base do curso. É a base do curso. Entendi. Só que é muito... Como a gente pode... às vezes as pessoas acham que... eu falo de um planejamento estratégico, pessoal. Envolve usar agenda, envolve estabelecer objetivos. Sim, envolve, mas é muito mais do que isso. Porque a gente precisa trabalhar toda a base da personalidade da pessoa e trazer isso à tona para que isso faça sentido, para que as pessoas possam se ver ali dentro daquele plano e executar, que é o mais importante. Entendi. Então é uma metodologia que eu construí baseado nas minhas experiências e baseado no que eu aprendi no mundo acadêmico. Eu tenho necessidade de um curso assim, sabe? Eu não tenho planejamento financeiro, não tenho planejamento de carreira. Estou aqui dando esse podcast como um aventureiro. Estou conhecendo as dificuldades do ambiente, podcast, criar podcast o tempo todo. Para mim está sendo bem penoso, bem cansativo, né? Assim, eu te admiro muito, Bartolomeu, pela coragem, porque muitas pessoas assim têm a iniciativa, têm a coragem de se expor, mas realmente, como você fala, muitas vezes falta estratégia. E é onde as pessoas podem se perder nisso. Sim, porque nem sempre a boa vontade vai levar a um caminho em que as pessoas tenham satisfação, tenham reconhecimento. Sim. Então, a base para qualquer iniciativa, para qualquer trabalho, inclusive eu também trabalho muito com pessoas que às vezes estão se sentindo dissociadas do trabalho, né? O que é o dissociado? Já não tem mais satisfação, já não tem mais aquela alegria em trabalhar. Sim. A gente trabalha... Resgatar isso é primordial, né? Resgatar isso, né? Através desse pessoa, olhar, né? Para dentro. Paixão, né? Esse outro olhar, né? Nem olhar como poeta as coisas. Exatamente. Eu, quando descobri a poesia, comecei a olhar que nem poeta as coisas. Eu sentia dó do cachorro machucado na rua, do gatinho, eu chorava vendo o gatinho beber leite. Beber leite. Ficava legal, achava legal o canarinho cantando fora da gaiola, se estivesse dentro da gaiola, ficava triste. Mas é importante que você está falando isso, porque isso tem a ver com sentimento, Bartolomeu. Um curso desse que eu estou falando para você tem a ver com conectar a razão com a emoção. Isso mesmo. Para que a gente possa ter equilíbrio legal, né, entre as duas coisas. A razão e o intelecto andam juntos, e a emoção e o sentimento são outra coisa também, né? Eu acho importante, acho legal esse comparativo da emoção e sentimento
E razão e intelecto, né? Exatamente. Porque é como as coisas funcionam dentro da gente, é cognitivo, né? Porque se a gente só parte para um caminho totalmente razão, a gente acaba ficando muito frio, muito rígido e acaba se desconectando de afetos. Isso. E por outro lado, se a gente só deixa ser controlado por afetos, por paixões... Cheio de mimimi. Ou também acontece como aconteceu com a minha vida, e eu acredito que tem muito a ver também com as nossas histórias, quando a gente se deixa levar por paixões desgovernadas, isso inevitavelmente a tendência é se perder em vícios. Se perder, exatamente, quando você está... depravações, promiscuidade, bebida, droga, tudo isso que eu passei... É um caminho muito radical, né, meu? E a porrada vem depois de um tempo, mas vem forte, né? A vida cobra muito. A vida cobra o preço, né, meu? Você vai cair, você vai se ferrar, meu. Melhor não ir por aí, né? Exatamente. Meu irmão quer fazer tatuagem, sabe? Meu irmão mais velho que eu. Bem de vida, né? Diretor da empresa do meu pai. Foi uma tatuagem, cara, Bartolomeu. Eu falei, porra, cara, não faça tatuagem, meu. Não combina com você, tá ligado? Se você tivesse dado um pouco mais de droga, não que você preconceituoso com quem tem tatuagem, mas não combina com ele. Sim. Às vezes é uma questão de qual é a essência da pessoa. É um detalhe na essência, né? Muita gente tem tatuagem porque gosta, acha legal, tudo. Eu também tenho um monte, umas 20. Mas aí vem a importância do autoconhecimento também, Bartolomeu, porque a pessoa tem que olhar para si mesma e ver se a mensagem que ela quer passar condiz com a essência dela. Isso mesmo. E eu vejo que na sociedade hoje em que a gente vive, a gente tem muita influência externa, influência da mídia, influência do mercado de consumo, a ponto de que as pessoas em geral, e eu me incluo nisso, muitas vezes acabam se desconectando dos próprios valores e do próprio olhar para si mesmo. A imagem, né, é mais importante do que a essência, né? E aí o que acontece nesses processos de desconexão, a gente vai construindo camadas. A desconexão que no teu curso. Eu falo muito sobre isso. Essa desconexão. Seja desconexão do sentido de vida, desconexão do sentido do trabalho, desconexão com si mesmo. Amoroso, porque isso reflete em todos os campos da vida, né? Isso acaba impactando as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Então, esse olhar para dentro, para si mesmo, ele envolve vários estágios, Bartolomeu. Então, o que as pessoas acham quando eu falo em autoconhecimento? Mas e como que é autoconhecimento? É autoajuda? É coaching? O princípio do yoga. Yoga. Fábio, né? Vamos fazer meditação. Apesar de que a meditação, yoga, enfim, são práticas para o corpo, mas o autoconhecimento é um processo em que é usar a razão, como a gente estava falando de processos cognitivos, para esmiuçar a própria personalidade. Quais são os valores em que eu acredito? Quais são os meus pontos fortes e os meus pontos a desenvolver? O que são ameaças em que eu devo evitar esses limites? Quais são oportunidades que eu posso aproveitar com base em meus talentos naturais? Qual é o meu porquê de estar aqui? O como eu manifesto isso? Então são processos de usar a razão para se conectar com os sentimentos. É muito do que os grandes filósofos falam da sabedoria, né? Essas questões que você falou agora. Muitos filósofos abordam essas questões, sabe? Meu papel aqui, por quê, sabe? Por que estar aqui? Eu adoro uma das frases que eu mais uso e que é a base do curso vem de Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Porque... E o Nietzsche fala, aceita-te a ti mesmo. Aceita-te também a ti mesmo. Mas envolve né, esse processo, as duas coisas, porque a partir do momento em que você se conhece, é necessário se aceitar. Sim. Quando você olha para si mesmo. Mas assim, tem coisas que são complicadas, né? A gente fala, o Sócrates falava, só sei que nada sei, né? Pô, o cara era humilde, né? Porque ele sabia um monte. Mas a humildade dele falava, não sei nada comparado ao todo que existe, né? Ao todo, exato. Mas assim, não, Sócrates, tô sendo pessimista. Mas o conhece-te a ti mesmo, Bartolomeu, e acho que é importante você estar falando dos filósofos, porque hoje está se resgatando muito e tem se falado muito na filosofia como uma forma de nos ajudar a conviver nessa sociedade maluca que a gente vive, de muito estímulo, muito consumismo, para que a gente não se perca. Mas o que o Sócrates quis dizer com conhece-te a ti mesmo? É o verbo no imperativo, no sentido de que você precisa fazer um esforço intelectual para saber quem você é. Sim. Porque não é o conhecimento que
ele vai cair do céu nesse sentido. Não é o teu meio ambiente, né? Não é o que o ambiente está dizendo que você é. Então, Sim. conhece-te a ti mesmo, esforças em saber quem você é e aplicar isso para tua vida. Por isso que existe muita gente que é considerada madura, mas de uma idade jovem, e muita gente ainda que não evoluiu, mesmo estando numa idade já mais avançada. Tem uns piados que são velhos, né? Tem uns piados que parecem menino, Exatamente. bebê, né, meu? Exatamente. A sociedade desfocada, né? Porque a sabedoria, ela vem desse processo de esforço. E o que a gente tem passado... Resiliência envolve resiliência também. É isso que eu pensei também agora. A resiliência, ela é um apoio para que a gente aprenda com a dor, muitas vezes. Mas eu gosto até de um conceito, Bartolomeu, até que vai além da resiliência, que é a antifragilidade. Porque a gente estava acostumado a ouvir resiliência. Resiliência é um conceito da física que os corpos podem esticar, mas voltar ao tamanho normal. Sim. Já o antifrágil é um conceito mais aprimorado, que é: eu posso esticar, mas ao invés de voltar ao estado normal, eu vou voltar mais forte, mais firme. Que legal. Então é o antifrágil. Não conhecia essa ideia. O antifrágil é uma ideia que... Está sendo falado sobre isso? Até tem um livro, é Nassim Taleb, se não me engano, o nome do autor. E ele trouxe esse conceito de antifragilidade. Antifrágil. E aí, pessoal, o livro Antifrágil. Nassim Taleb. Nassim Taleb, do autor. Nossa, não estou enganado aqui. A gente pode até olhar aqui na internet para confirmar aqui o nome certinho do autor aqui. Vamos ver aqui, ó. Antifragilidade. Então é um conceito que me agrada mais, Bartolomeu, porque ele pressupõe que a gente pode voltar mais forte. Nassim Nicholas Taleb. Nassim Nicholas Taleb. Taleb com T. Nassim Nicholas Taleb. Isso. E a gente pode voltar mais forte e melhor. Mais fortalecidos. O Nietzsche tem uma frase que fala que é: o que não me mata me fortalece, né? Exatamente. É isso aí, né? A ideia e o conceito que está por trás. Então o Nietzsche disso. é muito atual, né? O Nietzsche que morreu em 1900, ele morreu sem vender muitas obras, ele vendeu uns 50 livros só, se tornou o maior filósofo do século. Sim. Né? Ele era um cara hedonista, né? Ele gostava dos prazeres da vida, mas não gostava dos valores burgueses. Ele era aristocrata, né? Metido pra caramba, né? Sim, metido. Levou um fora da mulher, da Ana Lúcia Salomé, levou um fora da mulher, era apaixonado pela mulher, morreu amando a mulher e ele não podia, ele ficou cego, né? Ele ficou cego, teve sífilis, né? Teve sífilis e a mulher não conseguiu se casar, o Nietzsche. Tentou casar 3 vezes. Não casou. Nunca casou. Mas os filósofos assim mesmo. O Schopenhauer também. O Schopenhauer tinha a única mulher da vida dele era uma velhinha que ele derrubou, jogou pra baixo da escada. Ele foi processado pelo Estado, teve que pagar pra velhinha todo mês uma grana fodida. Então, eu acredito... Bartolomeu, eu tô com dificuldade com mulher, cara. Tô com dificuldade. Tá dificuldade? Dificuldade, cara. Tem que entender o porquê, da onde vem essa dificuldade. Eu não entendo as mulheres, cara. Mas nós, até... agora, hoje em dia que eu sou bonito, hoje em dia que eu estou mais forte, hoje em dia que eu estou mais rico, hoje em dia que eu estou mais... Você é um cara bem apresentado, sadio, né? Não quer nada de mim, não quer nada comigo. Quando eu era doidão, vagabundo, tirava cola e... Eu tinha namorado. Falei, pô, não dá pra entender, né? São coisas da vida. Mas eu acredito que na parte de relacionamentos, quando a gente tá bem conosco mesmo, quando a gente tá em paz, tem os momentos certos para que essas coisas possam acontecer. Mas tem que estar nos lugares certos, tem que estar nos barzinhos, tem que estar nos locais, no teatro, tem que estar viajando. É importante, sim, né? Que o círculo, o ambiente mude, né? Mas o que eu vejo, Bartolomeu, é que a gente não pode colocar a felicidade fora de nós. Por quê? Toda vez que a gente depende de um fator externo para nos completar, a gente vai estar sempre com a percepção de estar vazio. E eu gosto da visão em que nós nascemos completos. Eu me sinto vazio, sabia, cara? E nós precisamos transbordar essa energia. Me sinto desanimado, me sinto desmotivado. Tudo isso tem... Meus livros, eu escrevi 6 livros agora na editora, 6 livros na editora. Tô escrevendo mais um agora, tô meio desanimado, não consigo me inspirar, cara. Aliás, deixa eu precisava fazer um curso igual o teu, cara. Eu posso te ajudar sim. A gente pode conversar. Deixa eu até, fazendo logo, eu já faço o gancho do curso. Mas uma frase que me chamou muita atenção na abertura do teu livro
eu não te contei, a gente tava conversando aqui nos bastidores um pouco sobre a vida, mas eu tive um avô que era pastor. Meu avô era pastor de igreja. E ele sempre usava uma saudação com as pessoas, era com todo mundo isso. Que a paz do Senhor esteja convosco. Só que quando eu era muito pequeno, eu não entendia muito bem o que ele queria dizer, o que era o real significado daquela paz, da paz do Senhor, a paz do Senhor. Quando eu abri o teu livro, nas primeiras páginas, você menciona algo sobre a paz que não tem vencedores e nem vencidos. É isso mesmo, Sofia Mello, uma poetisa. E aquilo me tocou de uma forma assim que, no fundo, eu acho que é essa paz que a gente acaba buscando. Exatamente. A paz sem vencedores e vencidos. Então, isso não tá fora. Isso não é possível alcançar fora. É só um estado interno. Sim, que a gente só pode alcançar através do autoconhecimento. Então, o que eu posso te falar, quando você se sentir desanimado, nós precisamos agir como médicos de nós mesmos. Entendi. Pensa a dor. Você que gosta, né, de filosofia, né? O pensador é agir como médico de si mesmo. Pensar a dor. De onde vem, como ela se manifesta, em quais momentos, com quais pessoas eu estou, para que a gente possa fazer um processo ativo de nos curar. Sim. Claro, a psicoterapia ajuda muito nesse. O coração partido sofre um pouco mais do normal para conseguir resgatar essas coisas. Sim, porque você tá muito mexido, né? Mexido, exatamente. Eu tô no momento que eu tô aceitando na paz, assim, essa dor, esse vazio, essa falta que ela deixou, sabe, cara? Pra conseguir fazer minhas coisas, fazer minha vida. Eu tenho 2 filhos também, tenho que cuidar deles, né, cara? Exatamente. Eles tem que deixar ser funcional aqui. Se eu tô com uma vibe ruim com meus filhos, ficam down também, né, mano? Exato, porque hoje você tem uma responsabilidade. Exatamente. E é por isso que eu também falo muito sobre essa responsabilidade em estar bem, que para que a pessoa possa ser líder, ela precisa primeiro liderar a si mesmo. E tem que saber ser livre também, né? Também. Eu tava pensando aqui, o João Paul Sartre tem uma frase que é: o homem está condenado a ser livre. O que eu vejo da liberdade? A liberdade é uma responsabilidade. Então, quando dá uma responsabilidade, você arca com a situação. Com as consequências. Com as consequências, isso. O que eu vejo da liberdade? Eu achava que liberdade era poder fazer o que eu queria, de qualquer forma. Sério? Hoje eu entendo a liberdade de um outro jeito. Sim. Eu vejo a liberdade como você está num estado de paz interior que você não se torne escravo dos seus desejos. Por que o Renato Russo escreveu que disciplina é liberdade? Eu utilizo da disciplina na minha vida para muitas coisas. Com certeza. Para eu não ser escravo das minhas emoções. Sim, de vícios. Sim, de vícios, De vícios, de emoções desordenadas, de paixões. Então eu entendo hoje a liberdade não como aquela forma romântica que quando a gente é adolescente, às vezes a gente quer fazer tudo. Sozinho. Eu faço, eu aconteço, eu vou viajar, eu vou na loucura, desço pra praia a hora que eu quiser. Nada, eu sou imortal, né? Porque quando a gente é adolescente, às vezes a gente acha que é imortal. Quantas vezes em tantas loucuras, Bartolomeu, eu me coloquei em risco por achar que eu era realmente totalmente livre para fazer o que eu queria. Então acho que com o amadurecimento também o conceito de liberdade ele vai mudando. Mau uso da liberdade é um pecado capital, né? Exatamente. Eu já cheguei, Bartolomeu, se hoje eu tô vivo aqui para contar essa história, tá conversando com você, e acredito que as nossas histórias se cruzam nesse sentido, é porque realmente se existe anjo da guarda, ele trabalhou muito. Eu não sou ligado a nenhuma religião específica. Entendi. Eu me considero uma pessoa espiritual. Você não me contou sobre o Santo Daime? Você fez Santo Daime? Isso. Você ingeriu? Eu já chego nessa parte, sim. Foi muito importante na minha vida o Daime, então. Mas eu sempre fui muito curioso para esse lado espiritual. E a bebida e os excessos, eles me afastaram disso. Porque eu não acreditava, como eu te disse, meu avô era pastor, eu não acreditava naquele Deus
da Bíblia, o Deus vingador, Sim, do Deus Deus do Velho Testamento, né? do Velho Testamento, aquele Deus assim julgador Carrasco, né? e carrasco, e aquilo não preenchia o vazio que eu tinha sobre o que eu queria de espiritualidade. E o que aconteceu? Mesmo sabendo e tendo essa educação religiosa, aquilo passou para mim a ser um mal, o dogma. O dogma, Tá. essa é a verdade, o inferno. Absolutismo. Essas coisas já não faziam sentido pra mim. Então, quando eu experimentei a bebida alcoólica e comecei a fazer uso muito constante, eu vi, beleza, Deus não fez nada pra mim. Não vai me destruir. Então eu já entrei num auto-engano ali, né? No sentido de que sou livre, né? Nada... eu sou, vamos dizer assim, imortal, né? Uma história muito parecida, né? E isso só foi piorando. Piorando, enfim. Eu não sabia, mas eu já tinha uma tendência a ter uma depressão. Isso já é de família. Várias pessoas na minha família sofrem ou sofreram ou sofrem ainda com isso. Então isso é de família. E o que aconteceu? A bebida alcoólica ela só intensificava e anestesiava. Só que o ponto, Bartolomeu, é que o seguinte, como a bebida alcoólica ela é socialmente aceita, eu nunca consegui fazer a correlação entre uma coisa e outra. Então eu continuava tomando muitas vezes remédio controlado e fazendo uso de bebida alcoólica. Sim, os psiquiatras não fazem nada, né? O único psiquiatra que me falou foi esse que me tratou, que eu segui com muito mais tempo com ele, porque às vezes você vai no psiquiatra do plano de saúde e o psiquiatra vai lá, tá se sentindo triste, toma Zoloft. Toma fluoxetina. Fluoxetina, Zoloft também. Já, tomei vários remédios. Tomei vários. E agora, testei vários. Tá tomando ainda? Não, hoje eu tô bem... Que legal, eu tomo alguns remédios ainda. Tô bem pleno. Não vou dizer que assim a gente não tenha dificuldades, porque é impossível isso. Mas me conte do Peote, não, do Santo Daime. Tá. Eu acabei fui falando. Que é a viagem do Santo Daime, eu fui falando então. Assim, o que aconteceu é que eu para resumir a história, eu consegui entender que a bebida alcoólica tinha um poder muito grande que estava influenciando, e aí isso inclusive me provocou um afastamento do trabalho, e eu cheguei a um ponto em que eu comecei a fazer uso, inclusive, de outras drogas. E quando eu comecei a fazer uso de outras drogas de forma concomitante, isso me levou pro fundo do poço mesmo. Sim. De não ter mais disposição para levantar, de não ter mais vontade de viver. Nesse período você tinha... E foi quando eu fui buscar o Daime. Mas esse período que você passou, você tinha que se internar numa clínica, não acha? Não, você não foi internado. Bartolomeu, eu sempre tive muita força para trabalhar. Então eu conseguia cometer os meus excessos de final de semana. Começava na quinta, na verdade. Quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. E eu tinha força para continuar trabalhando e produzindo. Só que por dentro eu tava um caos. Pra você ter ideia, eu saía nas baladas aqui em Curitiba, eu tomava 2 garrafas de vodka numa noite, às vezes deixava um tanto pra outra ida que eu ia, 2 garrafas de uísque. Eu cheguei a pesar 140 quilos, pra você ter ideia. De inchaço de bebida alcoólica. Caramba. E o Daime? E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer e comecei a ficar muito mal mesmo, e aí que foi o ponto. Quando você tem 22 anos, é uma coisa, você acordar no outro dia e trabalhar. As ressacas foram ficando cada vez piores. E aí que foi que eu fui buscar o Daime. Porque eu comecei... E você chegou no Daime lá, você chegou na casa lá, uma casa? Eu sempre tinha ouvido falar, olha como são as coisas engraçadas, né? Eu sempre tive curiosidade sobre o mundo espiritual. Como eu te falei, porque eu tive uma criação que teve essa espiritualidade na minha família. Então, o fato do meu pai ter morrido quando eu tinha 2 anos de idade sempre me trouxe uma curiosidade de eventualmente eu me comunicar com ele. Entendi. Quando eu fui no Daime pela primeira vez, eu fui no Daime pela primeira vez há anos atrás, mas foi num trabalho normal. Eu não senti nada de diferente. Só que ali foi o meu primeiro contato com o Daime. Eu fui, acho que em 2014, se não me engano. Só que, beleza.
Só que ali, naquele primeiro contato, eu vi como era o trabalho, e ali eu fiquei sabendo que eles tinham um trabalho de pronto-socorro para dependentes químicos e tal. Só que eu ouvi aquilo. Passou, sabe, como um... Sim. Nuvem. Beleza. Nossa, o sopro. E aí o que aconteceu? Quando eu tive os meus problemas com a dependência de bebida e os excessos, eu lembrei do Daime. Uhum. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar o pronto-socorro, porque eu já tava num certo. ponto que tava me passando pela cabeça de internamento. Então. E aí eu falei, eu tremia, eu tinha tremores, eu queria beber toda hora, enfim. E a pira do Daime? Eu não gosto nem de usar essa palavra, Bartolomeu, porque eu acho que é um negócio tão sagrado É mesmo? que a gente tem que falar que é uma comunhão com o mundo espiritual. Ah, é? Não é uma pira, porque se eu usar essa palavra aqui, pode dar a entender para algumas pessoas que a pessoa vai lá para ter uma viagem. E não é isso. O que acontece, Bartolomeu? Eu fui num trabalho, a igreja, que é uma igreja formalmente constituída, as pessoas me perguntam o que é o Daime. O Daime é uma raiz. Na verdade, é a junção de duas plantas da Amazônia. Uhum. A planta a chacrona e o cipó jagube. Uhum. Juntas com água, elas liberam o DMT no nosso organismo, que proporciona visões, vamos dizer, místicas. Uhum. Visões... O engraçado, Bartolomeu, e olha as coisas que são importantes falar. Primeiro, como que os índios sabiam que juntar essa e essa planta daria esse efeito específico pra gente? Verdade. Olha a sabedoria que tá por trás. Porque o cipó sozinho não faz nada e nem a chacrona sozinha não faz nada. Uhum. A combinação dos dois é que manda uma mensagem pro cérebro. As índia bruxa. Esse é o primeiro ponto que eu gosto de chamar a atenção. O Daime, na verdade, é o que... o nome é ayahuasca, né? Ayahuasca, que é a palavra indígena, que é vinho dos mortos. Vinho dos mortos? Vinho dos mortos. O que acontece nessa experiência, tá? Eu vou falar da minha experiência. Vinho dos mortos? Vinho dos mortos. Cara, que loucura, mano. O DMT no nosso organismo, ele só é liberado em grandes quantidades quando a gente nasce e quando a gente morre. O Daime, o ayahuasca, ele proporciona essa mesma experiência. Cara, você ultrapassa a fronteira e volta. Exatamente, é uma experiência espiritual. Entendi. E o que aconteceu comigo, tá, Bartolomeu? Falando de mim agora. É uma experiência, assim, é muito íntima. Eu não falo muito, assim, porque ela envolve falar de coisas que não estão no mundo material e que as pessoas podem achar e desdenhar disso. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu saí do meu corpo físico. Eu saí do meu corpo físico e eu fui levado para um outro plano, como se fosse um plano paralelo. Então vamos dizer que a gente está aqui, toda a estrutura física ela deixou de existir e eu estava no plano espiritual. Caramba. Então a matéria ela se dissolveu e eu me vi em espírito. Quando eu me vi em espírito, eu me vi no lodo, na sujeira. Ah, é? Eu me vi com medo. Sim. E aí só tinha trevas em volta de onde eu estava. Tudo escuro. Tudo escuro. E eu olhava pro Fábio frente a frente e ele tava todo retorcido. E ele tava sujo. Ele tava com garra. E ele me abraçava e falava, não, você não vai sair. Você não vai sair daqui. Tinha um monte de raiz me apertando. Caramba. E ali ficavam vários raios. Eu vejo, Bartolomeu, aquilo como um umbral, que se é descrito em várias literaturas. Não só lá o purgatório o purgatório que é... Qual que é aquele livro famoso agora? Dante. Purgatório de Dante. Mas o Espiritismo também fala sobre o purgatório. Isso mesmo, o Espiritismo fala dessas coisas, né? São visões muito parecidas. O próprio, vamos dizer, a descrição que existe no Apocalipse de João sobre como vai ser as trevas. Era um negócio, pode ser que influenciado por essas literaturas, a minha mente tenha criado isso. Mas era muito real. É real, né, mano? Era muito real e me fez me conscientizar da sujeira que eu tava colocando pra dentro do meu próprio corpo. No que eu tinha me transformado, no lixo que eu tinha me transformado.
E aí o que aconteceu? Eu vomitei muito, Bertolão. Sério? Porque assim, ó, quando você vai num trabalho normal do Santo Daime, você toma um copinho desse aqui, ó. Eles me deram um copo de meio litro. Caramba. Eu desmaiei, pra você ter ideia. Maior. Por isso que se chama pronto-socorro. Porque é uma experiência pra assim, ó, ou você se trata ali, toma um choque. Sim. E o que o que eu posso te dizer? Eu tive uma experiência de morte. Eu morri ali. Ali eu morri pra renascer. Ali me foi assim, ó, eu vomitei, eu pedi perdão. N coisas aconteceram que... Tudo numa tarde, uma manhã. Começou 8 da manhã, eu saí de lá, era umas 3 da tarde, pra você ter ideia. Pra eu voltar ao normal, porque o meu corpo inteiro tremia. Pra você ter ideia. Mano. Foi uma descarga. Nunca tinha ouvido ninguém falar sobre de uma força, a viagem que teve. É uma força inimaginável. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Então, assim, de onde que os indígenas sabiam? Eu acredito que dentro daquela planta existe uma força espiritual ali, que trabalha para curar pessoas. Sim. Se você vai lá na igreja de Santo Daime, no Céu da Nova Vida, que é o nome da igreja, a maioria das pessoas que trabalham lá, elas são ex-dependentes químicos, ex-alcoólatras, enfim, tudo que você pode imaginar. Entendi. Aliás, sou muito grato para essa câmera aqui. Se um dia o padrinho Fernando ver esse depoimento, essa entrevista, eu sou muito grato ao padrinho Fernando. Lá a gente chama de padrinho, né? Na igreja, não é pastor, padrinho, né? É padrinho. Então o padrinho Fernando me acolheu lá e me deu a oportunidade de estar falando, de estar aqui hoje. Foi me dada uma nova chance. Sim, às vezes é tão grosseiro os tratamentos que você faz para dependente químico, né? Não foi uma vez, tá? Que eu fui lá, Bartolomeu. Eu passei por um processo de um tratamento assim, foram 3 sessões. A primeira foi meio litro para dar aquela chacoalhada. Depois as doses diminuíram e eu tive outras experiências que não convém relatar, mas nenhuma tão forte quanto aquela. Entendi. Porque a primeira foi um detox. Então, eu tava pensando aqui, os tratamentos químicos convencionais, né, pra se internar numa clínica, os caras te jogam numa gaiola lá, cara, a unidade de dependência química, unidade recém-chegado, né, põe num quarto com grade, cama de colchão de plástico, e falam, agora se desintoxica aí, cara, que... Você tem que passar pelo processo de abstinência. E eu delirava no processo de abstinência. Eu delirava, achava que a minha ex-mulher estava lá comigo. Eu ia agarrar ela, elas fugiram em mim. Era coberta, eu tava... Cara, triste mesmo, cara. O que acontecia comigo era essa compulsão por bebida, assim. Que me levou às outras drogas. Mas é por isso que eu digo. Você me perguntou, Fábio, você não bebe? Eu não bebo. Bebida, né? Eu não bebo porque é o seguinte, não é porque eu não posso. Antes eu falava eu não posso, mas é porque eu não quero mais. Porque eu sei o que isso abre na minha vida. O portal. Infelizmente, Bartolomeu, as pessoas falam, e a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Eu não acho. Eu acho que é a bebida. Porque o que a bebida faz e fazia comigo, primeiro, pelo fato de eu ser uma pessoa introvertida, quando eu tomava álcool, primeiro, que eu ficava muito mais falante. Nossa, me soltava, achava amor, eu conseguia colocar pra fora toda aquela emoção. Então ela é muito boa nesse sentido. Ela me deixava sociável, ela me deixava corajoso. Principalmente para chegar nas mulheres, nas baladas, para falar, para aquilo, para isso. Então, eu gostava muito a minha relação com a bebida estava muito ligada ao rock, à música. Então eu ia em certos bares e bebia para ouvir música. E tudo ficava mais gostoso. A música, o som, as pessoas, tudo acontecia. Um dia eu tava muito louco em São Paulo, cara. Usando substância lá e tal. Fui pra casa, pro hotel dormir, não consegui dormir, cara. Passou uma tarde bebendo uísque, cara, usando droga. Não dormia mais uma noite. Na segunda noite sem dormir, eu fui pra voltar pra Curitiba. De manhã, acordei, eu tava no Rio de Janeiro, velho. No Rio de Janeiro. Eu tinha andado 800 quilômetros. E tava sem óculos, não enxergava as placas. Sim. Tava sem... Já tomando remédio pra dormir. Tava grog.
Tava com várias misturas. Várias misturas, droga na cabeça, uísque. Mas não toquei em uísque, não toquei em cigarro. Cheguei no Rio de Janeiro, sem saber que eu tinha parado chegando no Rio. Será que eu tô em Santos? Perguntei pra mim, eu tô em Santos. Caramba. Não tá em Santos não, tá no Rio de Janeiro, velho. No Morro do Vidigal, entrei num motel, descansei num Mas motel. você saiu de Curitiba? Não, de São Paulo. Ah, você saiu de São Paulo e foi pro Rio. São Paulo pro Rio. Deu medo, cara. Na volta, deu medo. Sim, Eu tava sem dormir, cansado sem demais. dormir, Cansado. Essas experiências, e aí o que eu sempre digo, Bartolomeu, a questão de usar a droga não tem a ver com caráter ou não. Não. Muitas vezes são dores e assim, essas coisas elas acabam surgindo na vida e muitas vezes pra gente que tem coragem, porque eu me acho muito corajoso e vejo que você é um cara corajoso também, vá lá e testa. Porque tem gente que não tem coragem de experimentar uma droga. Sim. Mas às vezes quem tá numa dor muito grande busca como solução um subterfúgio. Isso atrapalha todo, né? Porque a vida inteira vai piorar, né? Aí as coisas só vão piorando, você começa a afetar a tua vida. Uma fuga aparente da realidade usando droga é prazeroso no começo, mas depois Eu te digo que assim, ó, Bartolomeu, teve momentos muito agradáveis que eu tive com o álcool. Eu também. Mas fica na memória, né? Foram poucos. Porque se eu fizer o saldo... não, se eu fizer o saldo é muito mais... A balança pende muito mais pro negativo. E o problema é que como eu te disse, o álcool, por ele ser socialmente aceito, as pessoas relevam, ou muitas vezes as pessoas também estão juntas tomando. E aí... Estão tomando você falando pouco, assim, para beber. E aí fica aquele negócio que... Como que você vai falar pra pessoa que ela tá exagerando se você também tá tomando? E aí fica aquele monte de gente reunida, bebendo, e são poucas as pessoas que têm a consciência pra te alertar. Eu perdi um namoro por causa disso. Sim. Porque ela também já não mais suportava... Eu perdi dois amores. Não suportava viver daquela forma. E ela sempre me falava também dos excessos, né? É a mesma coisa. Coisas só muda de endereço. Que são feitas. E aí, por isso que é importante essa mensagem que eu acho que você traz no teu livro. Eu trago essa mensagem através de um curso. São processos diferentes, mas que eu acho que tem o mesmo intuito. Dividir um pouco dos caminhos que a gente passou para que outras pessoas não repitam. Claro, não é tirar o livre-arbítrio de ninguém e não é querer criar uma religião. Eu sempre falo, Bartolomeu, para as pessoas... Quer beber, beba. Eu não faço campanha contra álcool, não faço campanha contra droga. Cada um sabe o que faz. Eu divido a minha história como uma forma de conscientização. Sim, isso é legal da tua parte, cara. Porque eu não sou nenhum xiita. Eu convivo com pessoas que bebem e eu não tenho problema. É uma missão que você tem, né, meu? Eu costumo dizer que o autocuidado e o autoconhecimento, eles são capazes de resgatar e trazer à tona a nossa humanidade. Eu perdi a minha humanidade porque eu tava vivendo como um bicho quando eu tava lá enfornado em hotel, tomando todas e cheirando pó. Eu perdi a minha humanidade porque eu tava vivendo como um bicho. O animal, Porque eu não tinha vontade de sair de lá. Porque você era irracional, né? Eu só tava vivendo pra aquilo. Dominado pela droga. Eu saía e assim, eu bebia tudo que tinha no frigobar, pra você ter ideia, de tudo de álcool que pudesse causar ali um torpor. E às vezes eu nem tomava banho, pra você ter ideia. Quebrei meu dente. É mesmo? Quebrei dente abrindo coisa, abrindo embalagem, estourei tudo. Assim, então a minha pele, a minha energia vital, ela foi drenada. Então a minha humanidade se foi também. Sim. Então a gente precisa ter esse olhar mais consciente. E resgatar essa dignidade, né? Essa honra, né? Exatamente. É uma busca de toda pessoa que tá machucada, né? E eu vejo, por isso que eu te digo que não é um problema de caráter, porque às vezes as pessoas falam assim, o cara é drogado, o cara é um nóia, o cara não sei o quê. Às vezes foi a única forma de que a pessoa achou pra parar a dor. Pra chamar atenção pros outros, né, também, né? Ou pra chamar atenção. Opa, tô aqui. Acontece bastante isso. Me ajude.
eu preciso de um apoio, eu não tô legal. E eu te digo, nas primeiras vezes realmente é muito bom, mas depois você nunca tem... O cérebro tem essa questão da neuroplasticidade, que ele se adapta principalmente a questão da dopamina. Então, nunca vai ser igual a primeira vez. E aí fica aquela eterna busca. Quer falar um pouco dos tópicos do teu curso, dos capítulos, como vai funcionar o curso? Planejamento estratégico, pessoal. Então, quando a gente aborda vícios, sim, tem uma parte de vícios, mas ele começa com... O paralelo que eu faço, Bartolomeu, tem a ver com levar uma estrutura de planejamento de empresas para a vida pessoal. Como começa um planejamento de empresa? Primeiro, mapear o ambiente. Entender em que ambiente se está, quais são as influências desse ambiente na vida. Então, seja da sociedade de consumo, seja de crenças limitantes, sejam de coisas que fizeram você acreditar para que você se desconectasse da sua personalidade. Então, a gente começa fazendo esse reconhecimento. Certo. E vai avançando dentro dos módulos de planejamento até em missão, propósito de vida, que tem a ver com valores, tem a ver com qual marca eu quero deixar no mundo, até culminar num planejamento, na estratégia de o que eu quero fazer para materializar essa proposta de vida que eu tenho. Eu vou fazer esse curso também, vou fazer também. Criar objetivos, começa com sonho, objetivos, meta e passo a passo. Então a gente sai desde o reconhecimento de si até culminar em um plano prático, um plano de ação. Porque não adianta também a gente só ficar no mundo das ideias e não materializar isso. Isso é coisa de filósofo. Porque aí quando a gente materializa e começa a viver isso e colocar em prática, é o que eu chamo de que a gente começa a resgatar a nossa tríade. A primeira tríade que a gente tem que passar e que ela tem que estar bem sólida é autoconhecimento, inteligência emocional e intencionalidade. Intencionalidade? Intencionalidade, que é saber o que a gente quer fazer e colocar a intenção. Essa é a base. Autoconhecimento, inteligência emocional e intencionalidade. Legal. Depois disso, que isso tá bem claro pra gente, a gente começa a trilhar o segundo triângulo da nossa vida, a segunda tríade, que é corpo, mente e alma. Então, a partir do meu autoconhecimento, da minha inteligência emocional e da minha intencionalidade, eu vou cuidar de aspectos de corpo, mente e alma. Quando isso estiver bem sólido, a última tríade se forma, que é a tríade da fé, da família e das finanças. Então, eu cuido de mim mesmo. Show de bola, mano. Show de bola. Para depois levar uma mensagem pro mundo. Sabe aquela história da primeira máscara de oxigênio na gente, depois nos outros? Quanto que vai ser o curso? Quanto? Já tem ideia? A gente tá planejando agora uma série de lives para o mês de setembro e outubro, para fazer a divulgação. O curso ele já foi gravado, Bartolomeu, são 17 aulas, 17 módulos. Eu falo todas essas coisas aqui que a gente está conversando são abordadas, até mesmo os vícios, né? Tem um capítulo só para vícios, só para falar de vícios. Certo. Até numa aula bônus, que é a aula 17 de espiritualidade. O Jung, o psicólogo Gustav Jung, Sim. Carl Gustav Jung, ele fala que o paciente só consegue se curar na medida que resgata a espiritualidade. Exatamente. O Jung era muito espiritual. Eu sou fã do Jung. Eu adoro os estudos de arquétipos. Li pouco dele, mas conheço alguma coisa. Porque eu fui tratado com técnicas de Jung. E eu me interesso muito, comportamental, nessa linha comportamental, mas o Jung, ele tinha essa parte da espiritualidade. A espiritualidade é místico, né? Então ele tinha essa parte mística dos arquétipos, a mãe, o pai, da sombra. Deus, a sombra, né? Legal. Então, muito interessante você estar colocando isso. Numa das aulas, eu uso uma das frases dele. A gente sempre... Como que funciona a estrutura da aula? São aulas de, no máximo, 20 minutos a meia hora, em que são feitos exercícios, e cada aula tem um exercício para fazer, e ele tem que ser feito à mão, para estimular processos cognitivos. Entendi. E existe uma música e uma frase a ser pensada. E uma das frases, numa das aulas, se não me engano, na aula de vícios, é: mostre-me um homem são e eu o curarei. Essa frase é de Jung. Sim.
Não existe pessoa sã nesse mundo. Que legal essa frase, eu não vou saber. Mostre-me um homem são e eu o curarei. Eu o curarei. Essa é uma frase de Jung. Curar da normalidade. Exato. Da crença limitante da normalidade. Da normalidade, exato. Mas assim, o ponto é que o que Jung quis dizer com aquilo? Não existe gente sã nesse mundo. E para todo tipo de dor há um tratamento. Sim, é verdade. E a gente tem que ter essa esperança. O Renato Russo fala, ele fala, não, duas coisas, ele fala, no fim do túnel, há tiroteio, né, não tem saída. Não tem saída. E outra ele fala que a nossa vez vai chegar, a nossa vida vai mudar, né, uma coisa assim. O Jung tem frases assim, muito especiais, Bartolomeu. Uma das frases, eu acho que é o cara mais fudido do século, cara. Assim, ele foi contemporâneo de Freud, né? Os dois, ele foi discípulo até do Freud. Sim. Só que o Freud partiu mais pra essa linha do sexual e não tinha essa parte mística. Ele foi mais pros complexos, né? O Freud é das neuroses, o Jung dos complexos, né? Exatamente. Mudava um pouco. E ele trouxe essa parte espiritual. É. Numa das entrevistas que o Jung deu, ele já tava bem velhinho, assim, e ele é um senhorzinho simpático, né? Você olha pra ele e fala, porra, né? Dá vontade de abraçar esse senhorzinho. E o repórter pergunta pra ele, você acredita em Deus, Jung? E ele fala, eu não acredito. Eu não preciso, eu sei. Mas não, ele tinha isso muito forte dele. O que eu acredito não importa que ele existe. Ele falou bem isso, eu não acredito, eu sei. Quando a gente... eu acredito nisso, cara. Eu li que tem muitas nas passagens do seu livro essa parte espiritual. Você viu que tem? E eu achei muito interessante. Porque esse é um recado... Eu sem Deus não sou nada, cara. Mas eu acho que a gente não precisa ter religião. Não é religião. A religião é diferente. O que me desconectou de mim mesmo, aliás, foram muitos dogmas, que eu te falei que eu não concordo. Entendi. Mas quando você coloca a parte espiritual, eu acho muito importante, Bartolomeu, que dentro de um processo de cura, principalmente quando envolve substâncias, pelo menos o meu foi assim. Hoje, vendo de uma forma mais lógica, como que ele aconteceu? Através de 3 R's. O primeiro R foi o reconhecimento. O reconhecimento de uma força superior. Sim. Quando eu fui no Daime, eu tive esse reconhecimento. Foi um reconhecimento de saber que a vida não precisava ser do jeito que eu achava que tinha que ser, que as minhas dores eram até pequenas dentro desse mundo vasto e espiritual que é grande. Porque quando eu tive essa chance de ter esse contato, e o Daime foi esse veículo, para eu ter esse reconhecimento, parece que mudou uma chave na minha cabeça. Então, primeiro é o reconhecimento. Depois do reconhecimento veio a reconexão. Para você ter ideia, eu comecei a frequentar com mais regularidade, eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ler coisas sobre o mundo espiritual para me reconectar com essa força. Para fazer um esforço cognitivo também de me esforçar para sentir novamente essa força, para ler, para, enfim... Então, o reconhecimento, reconexão e o terceiro R, que é o principal, a reparação. Reparação pelos danos que eu cometi. Eu tô tentando. Reparação. E aí não envolve somente pedir perdão para aquelas pessoas que a gente machucou, mas em tudo que a gente puder colocar a nossa energia, eu descobri uma válvula para isso, que é o trabalho voluntário. Você trabalha voluntário? Eu trabalho hoje com um grupo que faz sopa para a comunidade carente e aonde... Olha como as coisas surgem na nossa vida e às vezes a gente nem... Eu achava que era simplesmente uma sopa para pessoas que estavam na rua. Sim. Qual que foi a comunidade que o pessoal atende e que às vezes eu vou entregar sopa? Comunidade do Parolim, onde tem um grande número de dependentes químicos, pessoas que estão ali na rua. E eu vejo que essas pessoas elas precisam de alguém, como a gente tá falando, de que passe uma mensagem de que elas não são invisíveis. Muitos não sabem pelo processo que eu passei, mas só o fato de eu estar ali e ajudar é um recado que eu mando para o universo, no sentido que eu tô de pé e há esperança. Que legal, Fábio, que legal. E que a gente pode vencer essas dificuldades na nossa vida, mas isso veio através do autoconhecimento, veio do esforço, veio do querer.
Porque não adianta a gente não ter a vontade. Altruísmo, né? Então, assim, de tudo que a gente tem conversado, Bartolomeu, eu me encanto por histórias como a tua também. Hoje eu fiquei falando, você me perguntou muito, mas eu quero ler o teu livro para conhecer mais, porque essas histórias de superação são como sementes de luz que são deixadas para as pessoas. Sim. Para que as pessoas, num momento eventual de dificuldade, elas possam acreditar que existe chance de que a gente pode superar essas dificuldades. Tá. Legal, mano. Ao mesmo tempo que sim, é um peso que eu tenho hoje, é um peso que eu carrego comigo no sentido de ter uma responsabilidade. Entendi, não. De não falhar. Então, e eu agradeço por essa oportunidade. Eu vejo que você é um exemplo vivo de superação que está aqui. Você é uma pessoa que teve a coragem de se expor, de colocar e trazer uma mensagem de esperança pelas pessoas. O livro, os teus livros, as coisas que você escreve são profundas. Tem mais facilidade no livro, né? Para escrever livro, né? Cada um tem os seus talentos, né? É uma vontade, um sonho meu, podcast, assim, eu tô caminhando. Quando uma pessoa bacana que nem você, dá vontade de continuar. Vontade de ficar mais meia hora, a gente já tá 1h30 aqui. Já é? Já estamos 1h30 aqui. Passou rápido. Então, Bartolomeu, assim, eu quero deixar um recado para as pessoas que legal, cara. Sobre esperança, sobre buscarem ajuda quando for preciso, porque muitas pessoas acabam recorrendo a fugas. E hoje, setembro... E nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, né? Setembro amarelo. Por coincidência, é o mês do meu aniversário também. Ah, legal. Mas é um mês dedicado à questão da prevenção do suicídio. Isso. Busquem ajuda. Você, né, que pode estar vendo essa mensagem, eu não consegui sozinho. Eu tive várias pessoas que me ajudaram nessa jornada e eu sou muito grato. Como o meu médico. Peçam ajuda, né? Minha família, Deus, né? A psicóloga. Foi um processo longo. O padrinho Fernando, como eu falei. As pessoas que cuidaram de mim ali na igreja. Então, pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é ser forte, pedir ajuda é você reconhecer que você tem uma dificuldade, você pode fazer as coisas diferentes, e você vai fazer diferente, porque Deus é justo, Deus é Pai. E cuidado, pessoal, com droga, com bebida, pode se acidentar, bater um carro, matar alguém, tá bom? Obrigado. Encerrando aqui, meu site é www.fabianobartolomeu.com.br. Meu Instagram é @fabiano.autor. Não, bartolomeu.autor. E o Fábio Tolentino. Pode me achar por Fábio Tolentino no Instagram, no LinkedIn. Fábio Tolentino no Instagram. No Instagram é Fábio_Tolentino. E o Fábio Tolentino. E o curso já está lançado? O curso nós vamos lançar, eu acredito que ali no final de outubro, Bartolomeu. Então fique atento ali no Instagram que... Tá bom, a gente vai informando por ali. A gente vai combinando de conversar de novo, né? Essa conversa rendeu bastante. E tem mais coisa pra falar, né, Fábio? Poxa, tem assunto aí de vida. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.